O processo de qualificação do grupo do Grêmio talvez não seja da forma como muitos torcedores imaginavam no início da campanha eleitoral, porque se falava muito sobre uma reformulação em volta de contratações. O atual departamento de futebol, auxiliado pelo treinador, está no mercado, em busca de titulares, e exclusivamente de titulares. A lista de saídas é maior do que a lista de chegadas. E a gente vai falar sobre isso e as razões depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o mercado de transferências e o trabalho da gestão do presidente Odorico nesse momento, pensando em 2026. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio do presidente Odorico tem trabalhado muito forte, tanto que já fechou com o executivo, já fechou com uma nova comissão técnica, anunciou nas últimas horas Red Scout. Existem vários movimentos sendo feitos nos bastidores que envolvem chegadas e saídas. O Alisson, por exemplo, vendido ao Aston Villa, né, liberações que estão acontecendo dentro, inclusive, das categorias de base, internas, de comissão técnica. São muitos os movimentos, mas a contratação de jogadores, ou as contratações de jogadores, elas ainda não aconteceram. E pelo ritmo que começou a gestão, talvez muitos torcedores imaginavam que esse processo seria um pouco mais rápido. E o início da campanha eleitoral, principalmente quando Marcelo Marques ainda era candidato, ele dava um tom que 2026 seria um ano de muitas buscas, né, de muitos negócios. E isso não vai acontecer. Está cada vez mais claro, ainda mais depois da chegada do Luiz Castro, que a procura do Grêmio será única e exclusivamente, neste primeiro momento, por titulares. O objetivo da atual comissão técnica é qualificar o time que terminou a temporada de 2025. E quando eu falo time, eu estou falando da linha inicial. O Grêmio tem um consenso de que financeiramente não tem condições de fazer uma reformulação pesada dentro do grupo, ou seja, substituir peças que hoje são questionáveis. Vamos lá, o Edenilson é um cara que renovou o contrato recentemente e depois da renovação até houve um debate sobre a necessidade de manter o Edenilson, de tentar procurar uma nova casa para ele, de tentar envolvê-lo num negócio. Só que o Grêmio não tem dinheiro para você simplesmente deixar de lado um jogador como o Edenilson. Então o que eu mantenho aqui, se surgir uma possibilidade de saída, o Grêmio negociaria, sem dúvida nenhuma. O mesmo vale para o Kahneman. Nos últimos dias o noticiário ele se movimentou muito sobre a possibilidade do Kahneman deixar Porto Alegre. Não significa que a direção ela está interessada nesta saída, que está procurando, né, uma negociação enlouquecidamente, não. O que os caras têm como acordo é, se surgir algo, libera, por uma questão financeira, por uma questão de mercado, por uma renovação que é necessária. A direção hoje, o atual departamento de futebol, tem procurado reforços para nível de titular. O que significa dizer que o Grêmio deve contratar, certamente, de 3 a 4 reforços. E isso dependendo das negociações que se desenvolverem a partir de agora, porque o dinheiro é limitado. O Luiz Castro já falou sobre isso na entrevista, né? Se for preciso buscar apenas um jogador, que se busque um atleta que consiga fazer duas funções e consiga dar uma resposta necessária. O objetivo está em torno, portanto, da qualificação do time titular, não necessariamente do grupo de jogadores. Então, movimentos que já foram questionados, por exemplo, o Grêmio recentemente contratou o Enzo para grupo. Isso não vai acontecer, né? Em outros momentos, o Grêmio foi lá e contratou o Everton Galdino, uma aposta. Não deve acontecer. O Grêmio vai buscar realmente peças que sejam afirmadas para o seu time. E a qualificação do elenco, ela vai se dar através dos atletas que já estão aqui, sejam eles titulares, sejam eles peças alternativas do grupo, e principalmente com as categorias de base. A visita do Luiz Castro ao CT de Eldorado do Sul, ela trouxe essa impressão para os dirigentes de que a base realmente será aproveitada. Mais do que um discurso público, mais do que apenas, né, meias palavras, como já aconteceu em outros momentos, o objetivo é a utilização dos garotos. E essa utilização ela se dará de uma forma a valorizar os ativos do clube, buscando uma valorização também de mercado de transferências. E aqui a gente fala do goleiro Menegon, que foi chamado, do Roger, que foi chamado recentemente, jogadores do Sub-17 que estão subindo direto para o profissional. Não vou citar aqui o Thiaguinho, o Mac, o Luiz Eduardo, esses já estão realmente afirmados dentro do projeto. Mas essa utilização de garotos, ela mostra que realmente, tá? A ideia de um grupo de 26 atletas, ela passa não por 26 apenas, mas sim por 26
mais experientes e aí sim a qualificação dos garotos da base, ou seja, a minutagem, ao entendimento, a uma leitura, ela está garantida para esses jovens, nem que seja apenas no Campeonato Gaúcho, o que já seria uma boa notícia, tendo em vista o comparativo recente de utilização lá de Eldorado. Enfim, prioridades no mercado. Hoje o Grêmio está muito focado na contratação de um goleiro. O Gabriel Grando está renovando o contrato, né? O Thiago Volpi não vai permanecer. O Grando abre a temporada como titular, mas o Grêmio está tentando achar uma oportunidade única de buscar um goleiro mais experiente e incontestável. Se não conseguir, o Gabriel Grando deve agarrar essa oportunidade, deve receber pelo menos no primeiro semestre a chance de uma titularidade com essa renovação. Também há uma procura incessante por um camisa 10 e essas são as duas principais oportunidades buscadas pelo tricolor. Principais, mas não únicas. Há também a procura por um ponta e o TT entra nessa história aqui. Há uma negociação em curso, a gente sabe, uma negociação de empréstimo, vai depender muito da postura do Panathinaikos. Há um otimismo em relação a essa possibilidade. E a busca por um lateral direito também está acontecendo, mas esse é um mercado muito mais difícil. Tão difícil quanto o do goleiro, tá? Só que ele é um pouco mais urgente. Se no gol o Grêmio tem o Gabriel Grando, na lateral direita o Grêmio tem o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha não aguenta o tirão da temporada inteira. Então seria necessária a recuperação do João Pedro, e o João Pedro é um grande ponto de interrogação para a direção do Grêmio e para a comissão por conta do histórico clínico. Vai ser uma janela bastante agitada, sim, no sentido de especulações. Agora, em número de reforços, eu acho que você não deveria esperar muita coisa, não. A boa notícia é que se não vem em quantidade, a direção está prometendo qualidade. Então, vamos esperar aí o primeiro reforço, né, até pra gente ver se isso vai acabar se confirmando realmente. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, a gente se vê. Tchau, tchau.